Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para abençoar a sua vida, para que você o conheça. Eu sempre começo os programas falando assim, porque é a grande verdade. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o tenha como um pai. Ele quer que você desfrute da presença dele, do amor dele, da graça dele, dos milagres dele, da vida dele. Esses dias eu fiz um programa falando sobre falar o que você quer e não falar o que você não quer. Você assistiu esse programa? Sabe? Se você não assistiu, procura lá no nosso site, saldaterrapc.com.br, procura lá, fale o que você quer. Sabe? Você precisa viver essa vida nova que Jesus determinou para você. E o que eu quero falar com você é um texto que Deus me mostrou uns dias desses. Estive compartilhando com os irmãos lá na igreja. E mais uma vez eu faço o convite para você estar conosco lá, um dos nossos cultos, quartas e sextas, às 8 horas da noite e domingo às 7 horas da noite, onde nós vamos ter o prazer de aprendermos juntos a respeito da palavra de Deus. A palavra que tem o poder de não voltar vazia. A palavra que tem o poder de me levar para lugares onde talvez eu nunca imaginei que eu pudesse viver ou estar. A palavra de Deus que tem o poder de me arrastar, de me conduzir para o chamado reino de Deus. Amém? O que eu quero falar com você nessa manhã, nesse dia, é sobre você se lavar na palavra, é você se banhar na palavra de Deus. É um texto que está aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém ele era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O que diz esse texto aqui? Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito famoso, só que ele tinha um problema, ele tinha uma lepra. Ele tinha algo na vida dele que talvez só os mais próximos conheciam, os mais chegados conheciam. E essa mulher aqui, tinha uma menina, quando a Síria invadiu Israel, eles levaram cativa essa menina, 14 anos, 15, 16 anos, levaram essa menina cativa para trabalhar, para servir a esposa desse comandante chamado Naamã. E essa menina, quando ficou sabendo que esse homem tinha um problema, ela disse: se ele tivesse diante de um homem de Deus, de um profeta, que tem lá em Samaria, ela não falou o nome, mas depois nós entendemos que era o profeta Eliseu, ela disse assim: ele ficaria curado. Primeira coisa que me chama muita atenção é o coração dessa menina. Ela foi tirada, ela era uma escrava, tirada da sua cultura, dos seus parentes, tirada da sua família, e mesmo assim, ela viu aquele que era o senhor dela, o dono dela, o patrão dela, doente, e ainda ela teve compaixão. Ela teve compaixão daquele homem. Sabe, isso para mim é uma manifestação de um amor de Deus tão grande. Será que nós teríamos essa mesma atitude? Essa mesma reação? Ou seria assim: bem feito, viu? Fez ruindade para mim, aí está pagando. Não é? O funcionário que quando fica sabendo que o patrão está passando por um problema, bem feito para ele. Será que você é um funcionário assim? A esposa, que às vezes se coloca contra o marido contra a esposa. Como será que é o nosso coração? Será que o nosso coração não é leproso? Não. Será que o nosso coração não tem uma doença? Não. Será que nós também não estamos enfermos? Não. Não é verdade? Essa menina era uma menina sarada. Era uma menina curada, alma sarada, um coração puro. E ela falou: fala para o teu marido. E a esposa chegou para Naamã, falou, e o Naamã foi, aqui no versículo 4, diz que ele foi até o senhor dele, até o rei da Síria, e falou: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro
e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse homem envie a mim, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quando o rei da Síria escreveu uma carta, colocou nas mãos de Naamã, para ele ir até o rei de Israel, falou assim, o rei de Israel não entendeu, ele falou assim, mas o que ele está achando? Ele está achando que eu sou Deus para curá-lo? Ele está achando que eu posso dar vida e tirar a vida? Falou assim, o que é isso? Esse homem está querendo arranjar um pretexto. Então eu não tenho condição de curar o comandante do exército dele. Então ele está arranjando um pretexto para ele guerrear comigo. Mas não era nada disso, não é verdade? Da mesma forma, só um parênteses, né? Quantas vezes a gente escuta uma palavra, ouve uma informação e já tomamos, né, partido de A ou de B, já concluímos algo sem realmente saber o que de fato era para acontecer. Vamos tomar conta disso, né? Sobre julgamento. E aí diz aqui no versículo 8, ouvindo porém Eliseu, que era o profeta, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O rasgar as vestes no Antigo Testamento, às vezes era um sinal de desespero, de indignação, né, de não saber o que fazer. E aí no versículo 9 diz, veio pois Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, Eliseu não saiu da casa, Eliseu não foi recebê-lo, Eliseu mandou uma mensagem dizendo, um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Qual que foi a palavra dele? Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e depois disso a tua carne vai ficar limpa. Meu irmão, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi. A lepra é uma enfermidade, é uma doença que ela, né, é pega, ela é adquirida, e ela, hoje, existe um tratamento, né, o tratamento ele é gratuito pelo governo, só que ele é um tratamento a médio e longo prazo. O remédio ele é dado gratuitamente, mas se o paciente não tomar esse remédio durante, no mínimo, de 6 meses a 1 ano, né, parece que em 6 meses o resultado começa a se tornar visível, aquelas manchas começam a desaparecer, mas ele precisa persistir por mais 6 meses. E aí sim, depois de 1 ano, né, tomando esse medicamento, essa pessoa ficará livre da lepra. Ou seja, é algo a médio a longo prazo. É algo que é dado gratuitamente pelo governo, mas eu preciso, a pessoa precisa se disciplinar e tomar aquela medicação, até ver o ponto final daquela situação. O que ele falou aqui? Ele falou assim, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes, está falando de um processo, está falando de um passo a passo, está falando de repetidas vezes. Meu irmão, eu e você, nós também precisamos nos lavar mais de uma vez pela palavra. A palavra de Deus diz assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lá em Efésios capítulo 5, verso 25, se eu não estiver enganado, diz assim, vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique e a purifique com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é como uma água que tem o poder de nos purificar, de nos limpar. João capítulo 17, na oração de Jesus está falando assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é um processo. A santificação é uma purificação. A santificação é você ir se separando das coisas sujas do mundo, das coisas erradas. É um processo. Santificar é um processo, não acontece de uma hora para outra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então eu vou convivendo com a palavra, eu vou me envolvendo com a palavra, e essa palavra tem o poder de quê? De ir curando a minha vida, ir limpando a minha vida, ir purificando a minha vida. O profeta falou o que para ele? Vai no Rio Jordão e lava-te nesse rio 7 vezes. Lava a tua vida nessa palavra 7 vezes. Versículo 11, Naamã, porém muito se indignou e foi dizendo, foi murmurando, resmungando. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele queria ser tratado de uma maneira assim sobrenatural, ser reconhecido. É igual às vezes, pessoas que chegam na igreja e são tratadas de uma forma distinta porque são comandantes, porque são autoridades, porque são pessoas ricas ou famosas, ou influentes na cidade, na sociedade. Ele achou que ele ia ser tratado de uma forma distinta. E o profeta nem foi falar com ele, mandou um mensageiro apenas falando, você quer ser curado? Então deixa eu te dar aqui a receita. Vai no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Você quer ser curado? Você está esperando o quê? Um negócio que no meio de uma noite Deus apareça em forma de um anjo de luz e toque a sua vida e você seja curado, seja transformado? Pastor, Deus não pode fazer isso? Pode. Mas o que está na sua mão? O que está na minha mão para nós fazermos? Irmos ao Rio Jordão e nos lavarmos 7 vezes. Esse número 7, para mim é um número assim, até ser limpo. É um número perfeito, a perfeição é o quê? Até as coisas ficarem de acordo com o que Deus quer. O número 7, essa não é o misticismo do número 7. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º dia ele descansou, ou seja, ficou pronto, ficou perfeito, ficou do gosto dele. Deus quer que você e eu nós nos envolvamos com a palavra de tal maneira. Deus quer que você e eu nós cheguemos a um ponto de que nós vamos ficar limpos. Amém, meu irmão? Deus quer que você não pare no meio do caminho, que você não pare o seu tratamento. Pastor, mas desde o dia que você falou sobre confessar a palavra, eu tenho confessado a palavra. Você pode ir lá na igreja, meu irmão, num dos nossos cultos, e pegar de graça. Eu fiz de graça, viu? Eu fiz uma lista de confissões para a sua vida, para áreas da sua vida, para você confessar baseado numa palavra de Deus, num fundamento. Talvez você já tenha pego essa lista. Talvez, pastor, eu já estou tomando remédio, mas faz quanto tempo? 1 mês? E a mancha ainda está, a lepra ainda está. Continua mais o 2º, mais o 3º, meu irmão. Sabe, nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar. Nós precisamos tolerar as situações, as circunstâncias e nos mantermos firmes e fiéis à palavra de Deus. Lembra quando eu falei de como para não mudar a confissão? Nós precisamos manter firmes a nossa confissão até o dia. Qual dia? Até o 7º dia. Você está me acompanhando? Porque nós já damos um passinho para cima, num outro nível espiritual agora. Nós temos que perseverar e mantermos firmes a nossa confissão, segundo a palavra de Deus, até o 7º dia, até o dia perfeito, até o dia onde tudo se manifesta na minha vida. Eu vou manter a minha confissão, que Jesus é o meu Senhor, o meu dono, e que Ele é o meu Salvador, sabe até que dia? Até o dia que eu entrar no céu, até o dia que eu entrar pelos portões celestiais. Até esse dia eu vou manter firme a minha confissão. Comentei com você esses dias, estava com uma enfermidade, mantive firme a confissão até não ter mais enfermidade. Você precisa manter firme a sua confissão até a sua esposa ser mudada, o seu marido ser mudado, os seus negócios serem transformados, sabe, a sua empresa tomar um novo rumo, os seus funcionários serem transformados. Você precisa manter firme essa confissão, ir lavando-se nessa palavra até o 7º dia, até as coisas acontecerem. Amém, meu irmão? Daqui 2 minutinhos nós vamos voltar e nós vamos continuar nesse texto, que é capítulo 2 de Reis, capítulo 5 do 2º livro de Reis. Nós paramos aqui no versículo 11. Nós vamos depois do intervalo para começar o versículo 12. Amém?